Queridos, estamos aqui com mais um vídeo do canal Comunicador Integral. Eu gostaria que você, que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscrevesse e deixasse aí também o seu like. Queridos, eu gostaria de meditar com vocês hoje em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31. Todos vocês podem profetizar, um por um, para que todos aprendam e sejam encorajados. Guarda essa palavra, todos podem. E eu vou ler também, ainda no capítulo 14, agora a partir do versículo 1. Procurem o amor. Entretanto, continue buscando com avidez as coisas do Espírito. Ele está falando da igreja de Corinto. Continue buscando com avidez as coisas do Espírito. Procure especialmente a habilidade de profetizar. Agora eu vou ler o 3. No entanto, quem profetiza fala às pessoas, para as edificar, encorajar e confortar. Agora o versículo 5. Desejo que todos vocês falem em línguas, todavia meu desejo maior é que profetizem. Quem profetiza é maior do que quem fala em línguas, a menos que forneça a interpretação para que a congregação seja edificada. Então, queridos, mais uma vez eu vou frisar. O versículo 31 do capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios diz: todos podem profetizar. Queridos, eu estava meditando nessa orientação de Paulo à igreja na cidade de Corinto, e eu lembrei logo de Êxodo capítulo 19. Vocês conhecem aquele texto que depois de 3 meses caminhando pelo deserto, o povo de Israel chega na região do Monte Sinai. Eles acampam ali naquela região e Moisés sobe ao Monte Sinai para falar com Deus. E uma coisa interessante acontece. Deus, o nosso Pai, ele fala para Moisés: Moisés, vá e diga ao povo para eles santificarem. E daqui 3 dias se chegarem ao monte, porque eu quero falar com eles. E então Moisés, ele desce do monte, chama os líderes, os anciãos, e fala sobre essa palavra de Deus. E fala com o povo. E todo o povo diz: faremos assim conforme a palavra do Senhor. O povo se santificou, se preparou, e no entardecer do 3º dia, então, Deus, ele desce sobre o Monte Sinai. E acontece que o quê? A palavra é bem clara, diz: Deus é fogo consumidor. E quando o nosso Deus, o nosso Pai, ele desce sobre o Monte Sinai, o monte começa a pegar fogo e há muita fumaça, e há trovões, e há relâmpagos, e começou um toque de trombeta, um toque de chofar, começou baixo e foi intensificando, e o Senhor falou para Moisés: delimita o monte, para que as pessoas não passem dessa marca, para que não sejam mortos, e nenhum animal aproxime-se, porque será apedrejado. E Moisés, ele chama todo o povo, ele tira do acampamento todos, e eles agora estão diante da presença de Deus, diante da teofania, da manifestação de Deus. E então Moisés sobe e fala com Deus e começa a falar. Só que essas palavras que Deus falava com Moisés, Moisés entendia plenamente, totalmente. Mas para o povo era como grandes trovões, relâmpagos, o monte tremia, o monte fumegava e o povo estava assustado, trêmulo. O próprio Moisés estava trêmulo, as escrituras dizem em Hebreus. E uma coisa que me chama a atenção é que todos foram chamados. E nós vamos ver em Êxodo 19 que o Senhor fala para Israel: toda a terra é minha, tudo me pertence, mas eu separei vocês para serem a nação santa, o sacerdócio real, o povo escolhido, separado para ser meu peculiar tesouro. E nós lembramos muito bem que Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, ele fala exatamente isso para nós, porque a igreja e Israel é uma coisa só. Nós sabemos que dos 2 povos, Efésios capítulo 2, diz bem claro que dos 2 povos Deus fez um. Da casa de Judá e a casa de Efraim se tornaram um só, a comunidade de Israel.
ou seja, a casa de Judá e os gentios, os judeus e gentios, em Cristo Jesus, todos aqueles que creem em Cristo, no Filho de Deus e na sua obra e no seu sacrifício, se tornaram um só povo de Deus. Nós não éramos povo e agora somos povo. E o interessante, queridos, é que me chama a atenção a palavra todos, porque Deus chama todos para se achegar a Ele ali no Monte Sinai. E o povo se achega, trêmulo, medroso, não entendendo a voz de Deus, ao ponto de falar com Moisés: Moisés, fala você com Deus e você nos comunica o que Ele está falando. Queridos, essa tem sido, infelizmente, a tragédia do povo de Deus desde sempre. Quando Deus quer falar, quando Deus quer ministrar, as pessoas não conseguem ouvir o que Deus está falando. É como se a voz de Deus não fosse possível entender. E tem uma advertência muito forte para nós, em Hebreus, no capítulo 12, que eu gostaria de ler, que diz assim: vocês não chegaram ao monte palpável, ao fogo aceso, às trevas, à escuridão, nem ao redemoinho, ao som do chofar e a voz com palavras tais que fizeram seus ouvintes implorar que nada mais lhe fosse comunicado, porque não conseguiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Mesmo que o animal toque no monte, ele deve ser apedrejado até a morte. A vista era aterradora, que Moisés disse: estou tremendo de medo. Hebreus 12, eu li o 18 e o 19. Aliás, eu li até o 21. E agora o 22, Hebreus 12, 22. Em vez disso, o escritor aos Hebreus falando para nós: em vez disso, vocês chegaram ao Monte Sião, isto é, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, as miríades de anjos em assembléia festiva, a comunidade dos primogênitos, cujos nomes estão registrados no céu, ao juiz que é Deus de todos, ao Espírito dos justos que alcançaram seu objetivo, ao mediador de uma nova aliança, Yeshua, e o seu sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado para não rejeitarem aquele que fala. Se não escaparam aqueles que se recusaram a ouvir que os advertia na terra da parte de Deus, o que diremos a nosso respeito se nos desviarmos daquele que nos adverte desde o céu? Olha que chave maravilhosa. Ali no Monte Sinai, Moisés deixa claro: Deus desceu sobre o monte fumegou e o monte estava derretendo e tremendo, havia relâmpagos, vozes e trovões, para que vocês tivessem temor de Deus, entendessem a grandeza de Deus e que Ele é um fogo consumidor. Vocês estavam sendo testados, mas o povo rejeitou a voz de Deus. E não somente essa vez, várias outras vezes. E Paulo mesmo, na carta de 1 Coríntios, ele adverte: tudo que foi escrito para nós foi escrito como um aviso, tudo aquilo que aconteceu com a nação de Israel. E queridos, hoje, quando nós olhamos para a igreja do Senhor, nós vemos que essa advertência aqui de Hebreus ela é muito pertinente. Porque agora não é mais uma teofania. Por meio do sangue de Cristo há um caminho aberto até o Monte Sião. Aquele monte que Davi fala no Salmo 15, no Salmo 24. Aquela nuvem e aquela coluna de fogo, que era por meio daquela coluna de fogo que o sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos, através do sacrifício de animais, daquele sangue derramado de animais, conforme Deus ordenava. Agora está disposto para nós, o sangue de Jesus nos dá livre acesso ao trono da graça. Queridos, agora nós não somos advertidos por uma teofania, por uma manifestação de Deus na terra. Agora nós somos advertidos, instruídos, ensinados pelo Espírito Santo. Porque todos aqueles que creram em Jesus Cristo, creem que Ele é o Filho de Deus, creem no seu sacrifício e de fato entregaram as suas vidas a Ele e aceitaram o seu sacrifício, de fato essas pessoas receberam o Espírito Santo. Então hoje o Espírito age na nossa consciência, nos falando de Cristo, nos falando da justiça de Deus, nos falando do juízo de Deus, falando também sobre o nosso pecado, nos convencendo. E o que me chama muita atenção, que eu gostaria de frisar nesse vídeo, é o que exatamente que está em 1 Coríntios 14, 31. Todos podem profetizar. Olha lá em Êxodo 19, Deus já dizia: eu chamei você, nação de Israel, para ser um reino de sacerdote. Chamou todos. A igreja, nós todos somos chamados para estarmos como sacerdote, para atuarmos como sacerdote, para sermos como sacerdote, para que possamos ser um sacrifício vivo, para que acessemos o Monte Sião, para que recebamos de Deus a sua instrução, o seu ensinamento pelo seu Espírito. Mas, querido,
Há muitos filhos de Deus que estão satisfeitos com a mensagem dos pregadores, que estão satisfeitos apenas com os cultos de domingo, com as escolas bíblicas dominicais, e não buscam na palavra, não oram, não compram azeite, não compram ouro refinado do nosso Senhor, através da oração, da meditação das Escrituras, da santificação. É tempo de acordar, é tempo de despertar, porque todos podem profetizar. E quem é que pode profetizar? Os sacerdotes, os filhos de Deus que na verdade assumem a sua identidade sacerdotal, que estão diante dele, se oferecendo como oferta e tem a iluminação do Espírito. Então ouve, recebe as mensagens do Pai e pode profetizar para que haja encorajamento, para que haja ensino, para que haja consolo no meio da igreja do Senhor. Queridos, eu gostaria que você guardasse essa palavra no seu coração. Todos nós somos sacerdotes. Não existe na igreja uma classe especial que ouve a Deus e outra classe que precisa que alguém ouça Deus por eles. Todos nós temos acesso pelo novo e vivo caminho, feito pelo sangue do Messias, o nosso amado Cristo Yeshua, Jesus Cristo, Filho de Deus. O sangue dele fala melhor do que o de Abel. E agora nós somos advertidos diretamente do céu, pelo Espírito do Pai que está em nós. Lembre disso. Todos nós somos chamados para sermos sacerdotes. Todos nós somos chamados para buscar com avidez as coisas do Espírito. Conforme 1 Coríntios 14, versículo 1. Todos nós podemos profetizar. É tempo de buscarmos a Deus. É tempo de santificarmos. É tempo de todos nós sermos de fato um reino de sacerdotes. Não conforme apenas com a salvação. Não conforme apenas em saber que você é um filho de Deus. Mas desenvolva a salvação. Busque os dons do Espírito. Busque profetizar. Todos podem. Todos os filhos de Deus são sacerdotes. Podem ser sacerdotes. Todos os filhos de Deus podem profetizar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a Shalom do Eterno seja sobre você e sobre a sua família. Mais uma vez eu quero te lembrar, se ainda não inscreveu no canal, se inscreva no canal e deixe o like. Até o próximo vídeo.